E agora vamos falar um pouquinho de previsibilidade, então, aqui puxar um pouquinho esse tema aqui para o investidor entender, né? Vocês aí, né, com capital aberto. Queria entender o atual momento nesse ciclo, então, né? Vocês estão priorizando crescimento, mais retorno ao acionista? O que vocês estão analisando? Qual é a régua aí para definir, vamos dizer assim, o posicionamento aí na Bolsa Brasileira? Perfeito. Quando eu analiso o nosso histórico, Paula, a gente ao longo da história da empresa, a gente gerou muito valor na apreciação das terras. E quando nós tínhamos 100% da operação em terras próprias, o retorno sobre o capital investido, o Return on Equity, o ROI, da operação, ele era baixo. Porque o capital investido é muito grande nas terras e você acaba tendo um ROI baixo. Na medida que a gente foi migrando para arrendar mais áreas, e hoje nós temos 2/3 da nossa operação são terras arrendadas e 1/3 terras próprias, o Return on Equity ele melhorou muito. Se nós pegarmos os últimos 5 anos, o nosso Return on Equity ele foi de 22%, somando a operação mais a apreciação das terras. E nesse dado, em torno de metade desse retorno, ele veio da apreciação. Então a apreciação continua sendo um retorno importante. E a outra metade veio, 11, 12%, veio da operação. Mas hoje nós estamos conseguindo ter um retorno já nesse patamar somente da operação, mais apreciação. Qual que é a nossa meta, a nossa estratégia? É gerar um return on equity no padrão dos bons bancos. Uau! Quando eu olho o retorno do Itaú, é 22% return on equity. Então, a nossa estratégia é cada vez melhorar a eficiência, expandir em áreas arrendadas, que geram um retorno mais alto, e a gente ir subindo o retorno da operação. E, obviamente, o retorno da apreciação das terras ele vai reduzindo ao longo do tempo, né? E gerando retorno sobre o capital investido ao longo dos anos, a lógica é que mais hoje ou mais amanhã, isso acaba vindo para a precificação da companhia, para o market cap da companhia. Então, quando eu olho o nosso histórico, a gente tem momentos que o market cap fica num patamar estabilizado, aí depois vem um novo ciclo e ele sobe. A gente saiu lá do IPO de 1 bi 300, que foi o IPO, foi para 2, depois olha, ao longo dos anos foi para 4, foi para 8, chegou a bater 10, agora está aí, 8 e pouco, 9. Então a gente está num outro patamar em termos de valuation da companhia. Nós entregando o resultado e gerando valor ao longo dos anos, a lógica é que mais hoje ou mais amanhã isso acaba precificando na ação. Além de nós temos hoje um excelente pagador de dividendos. Os últimos 5 anos, o nosso dividend yield foi de 5,2% ao ano, na média dos 5 anos. Então hoje é uma empresa, tanto que nós entramos no índice da Bovespa, do B3 de pagadores de dividendo. Então o nosso payout ele é 50%, e a estratégia atual é manter esse payout de 50%. Então isso a gente acaba sendo um bom pagador de dividendos também. E além de continuar crescendo, compra de buyback de ações também é um programa que a gente utiliza eventualmente de acordo com as oportunidades, quando a ação está barata. Ações, né? Quando a ação está barata. 2023, 2024 a gente fez isso de uma forma forte. Naquele momento a gente não cresceu, alocou capital no shares buyback. Então a gente tem hoje assim, várias opções de alocação de capital quando a gente pensa em alocar capital. E obviamente então o momento atual, eu falei anteriormente, 2020 e 2026 é o ano de consolidação e focar na eficiência da operação, que a gente cresceu bastante nos últimos 2 anos, então tem toda uma equipe em maturação nesse caso. A gente obviamente sempre tem toda uma equipe que nós chamamos de trainees em treinamento, para quando a gente expande, já ter uma equipe preparada. Isso tem funcionado, tanto que a gente cresceu ano passado, cresceu esse ano, e felizmente estamos entregando produtividades recordes. O ano passado entregamos produtividades recordes, e esse ano a produtividade de soja foi recorde, e a produtividade de milho e de algodão estão no campo ainda, vamos ver os próximos meses, mas a expectativa é de ter uma boa safra das culturas